Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 7. Na aula 7, gente, nós teremos aí a nossa revisão e posteriormente a nossa avaliação, tá certo? Então, vamos agora para o momento da nossa revisão. Vamos agora, gente, relembrar o que nós estudamos aí durante nossas aulas de geografia. E um dos pontos principais que nós vamos estudar, vamos relembrar, vão ser algumas características que vivenciamos no nosso cotidiano. Pode ser ligado à política, à economia, ao modo de vivência das pessoas de um modo geral. E um dos marcos muito importantes que nós estudamos foi sobre a economia mundial, né? Então, nós iremos relembrar que alguns aspectos, hoje em dia, nesse mundo globalizado que a gente vive, né? Com essas mudanças que acabam ocorrendo, porque o homem ele não para, né? O ser humano ele não para, ele está em constante mudanças. Então, com o passar dos anos, os países eles foram se desenvolvendo, tanto na parte política, quanto na parte social e também na econômica. E cada país ali, cada aspecto de um país, dependendo ali da população, vai ter o seu modo de vida, né? Nem todo mundo vai viver igual um ao outro. Então, vão existir diferentes características e isso não vai ficar ali parado de lado em relação à economia. A economia também vai fazer parte deste conjunto, tá? Então, vamos relembrar aí uma das características, né? Porque cada país vai ter o seu modo de vida ali, de trabalhar, como é que vende, como é que compra. Então, a partir disso, né, com o passar dos anos, os países mais desenvolvidos começaram a observar que era necessário ter alguém ali para cuidar da economia do mundo inteiro. Então, foi nesse momento em que eles começam a se organizar e criar ali a Organização Mundial do Comércio. Hoje em dia a gente conhece como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, mas nem sempre era esse nome, que é o que nós iremos estudar agora, tá bom, gente? Então, o que é a OMC? Gente, a OMC é uma organização internacional, tá? Que vai tratar ali de regras do comércio entre os países, porque está lidando ali com a economia de vários lugares, gente. É compra, é venda de produtos, então isso fez-se necessário, né, para organizar, né? Quem é que está comprando laranja, quem é que está vendendo café, os produtos industrializados, automóveis. Então, tudo isso vai ajudar a ter essas regras para ocorrer o quê? A comercialização entre o país e outro, tá? Agora, a OMC, gente, ela foi estabelecida em 1995, que antes era conhecido como o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, também conhecida como a sigla GATT, tá? Para nós, né, a língua portuguesa, para a gente, né, vai ser a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Mas, para o mundo inteiro, também é conhecido com a sigla WTO. Tá bom? Agora, como que a OMC ela vai atuar? Como um fórum para ter o quê? Negociações comerciais e, a partir disso, resolver ali possíveis disputas entre os países que fazem parte da OMC, né? Para ter ali um desenvolvimento melhor na parte comercial e, consequentemente, na economia. Nós estudamos sobre a OMC e também estudamos sobre alguns países que são considerados países emergentes, né? E que acabaram se juntando para desenvolver cada vez mais também a questão política, a questão econômica e também a social, tá? Que ficou conhecido como o BRIC, tá? Posteriormente foram surgindo mais países como a África do Sul e ficou também conhecido como BRICS. Agora, o que é o BRICS, gente?
BRICS é um acrônico, tá? Por que acrônico? Porque está pegando ali os inícios das palavras ali que são os países, no caso, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Tudo em inglês, tá? Em inglês, África do Sul, South Africa. Por isso que ficou conhecido como o BRICS. Agora, esse grupo, gente, são países que ainda estão em desenvolvimento, né? Está ocorrendo ali o desenvolvimento na parte econômica, na parte social e na parte política. Eles acabaram se unindo para o quê? Para cooperar em questões econômicas e políticas. E isso foi visando o quê? Um papel para melhoria, né, na parte ali da governança global. Tá? Então, por isso que esses países acabaram se juntando, vendo ali, né, que poderiam se desenvolver cada vez mais, um ajudando ao outro em relação à parte econômica e também à política, tá? E hoje em dia é uma das principais potências mundiais quando eles se juntam. E esses países, gente, eles também, né, tiveram ali a ideia de criar um banco, né? Assim como existe o Banco Mundial, o BRICS, ele também vai criar o seu banco, que é conhecido como quê? O Banco de Desenvolvimento do BRICS, o New Development Bank, que é a sigla aí NDB. E surgiu durante a cúpula em Fortaleza, no Brasil, no ano de 2014, tá? Agora, o principal propósito para a criação desse banco, gente, foi de quê? Mobilizar recursos, dinheiro, né? Destinados a investimento na parte da infraestrutura e também no desenvolvimento sustentável. E isso acabou beneficiando não somente os países que já estavam iniciando ali o BRICS, no caso o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, mas também eles começam a ajudar a emprestar dinheiro para quem? Para outros países emergentes, tá bom? Agora, além do banco, vamos ter também aí que foi criado pelo BRICS o Arranjo de Reservas de Contingência, conhecido como a sigla CRA. E o BRICS, gente, os países que fazem parte do BRICS, eles acabaram introduzindo ali dinheiro e criando um fundo de 10 bilhões de dólares. Para que vai servir, né, esse arranjo de reservas? Para auxiliar os países que são membros, né, em situações que podem ocorrer ali em relação a crises financeiras, tá? Então, eles acabaram pensando em relação a isso para se desenvolver e também para não quebrar o país, tá? E em 2024, nós tivemos a 16ª reunião de cúpula do BRICS, onde esses países eles se juntam para discutir diversos assuntos. Em 2024, gente, que ocorreu em Kazan, na Rússia, no mês de outubro, tá? E durante a cúpula, os líderes ali de 10 países membros, eles acabaram discutindo temas globais como a crise do Oriente Médio, né? Infelizmente, nós temos conflitos ali no Oriente Médio, operação política e financeira dentro do bloco também, um dos pontos muito importantes que eles acabaram discutindo. Além disso, analisaram relatórios sobre os trabalhos do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, e o Conselho Empresarial do BRICS e da Aliança Empresarial das Mulheres, já inserindo também as mulheres para também ter o desenvolvimento cada vez mais nessa parte social, tá? Lembrando, o BRICS iniciou, gente, com 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Porém, tivemos a adesão de novos membros dentro do BRICS. Então, que acabou sendo incluído aí o Egito, a Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, tá? Por quê? Porque eles observam que esses países, eles têm grandes potências na parte econômica, na parte de recursos naturais, tá? Que acaba ajudando a fortalecer cada vez mais esses países. Ainda nessa reunião, gente, vai ocorrer o quê? O diálogo entre os países, né, que vai se dar em 3 pilares principais. Uma delas vai ser o quê? A cooperação em política e segurança, a cooperação financeira e econômica e a cooperação cultural e
pessoal. E o principal objetivo, né, dessa junção vai ser por meio do quê? Da cooperação, que é alterar ali o sistema de governança global com uma reforma de mecanismos, né, principalmente relacionada ao Conselho de Segurança da ONU, e além de introduzir alternativas a instituições como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o BID, tá, para o fomento aí às economias emergentes. No caso, eles começam a aderir, né, ao novo banco relacionado ao BRICS. Agora, gente, o BRICS, ele pode ser considerado um bloco econômico? Não, tá bom? O BRICS, ele não é um bloco econômico. Possa ser que futuramente eles resolvam se tornar, mas atualmente não, tá? O BRICS, ele vai compartilhar com um objetivo comum, que vai ser o quê? O de promover um ambiente econômico mais justo, né, relacionado aí, sendo comparado com países desenvolvidos, e equitativo no cenário internacional, tá? Então, o BRICS ainda não é um bloco econômico, pode ser que futuramente sim seja, mas atualmente não, tá? Porém, eles têm o mesmo pensamento ali de melhorar a parte econômica em relação aos países mais desenvolvidos. Mas também nós estudamos, gente, na nossa unidade 1, né, sobre uma atividade econômica muito importante para muitos países, assim como para o Brasil também, que são as atividades voltadas para o setor primário, que vai estar relacionado ao agronegócio, também conhecido como agribusiness, tá? Que vai se referir, gente, a uma combinação de várias atividades produtivas que vai estar diretamente associada ao quê? A produção e transformação de produtos que vêm de onde? Da natureza, do meio ambiente, né? Da parte da agricultura, da pecuária, tá certo? Agora, tá certo, gente? Então, isso acaba envolvendo, né, a integração de vários estudos também, né? Não vai ser feito ali de uma forma qualquer. O agronegócio, gente, que foi se desenvolvendo cada vez mais com essas atividades de agricultura e da pecuária, vai envolver o quê? A integração de estudos científicos relacionados ao campo, tá? Relacionado à biotecnologia e até mesmo a situação ali de saber qual é o tipo de clima, se vai chover ou não, né? Se vai ter em grande quantidade, se vai ter estiagem. Então, a meteorologia e também a climatologia com o objetivo de quê? De identificar as melhores condições para impulsionar o quê? Cada vez mais, gente, dinheiro ali naquele local, né? E, consequentemente, ocorrer a acumulação de capital pelos proprietários daquelas terras que estão produzindo cada vez mais, tá? Isso relacionado aí a essas características do agronegócio, do agrobusiness, tá bom? Agora, o agronegócio, gente, ele vai ter um ciclo, e esse ciclo do agronegócio, ele vai compreender ali alguns estágios. E quais serão esses estágios? Os estágios de insumos, produção, distribuição e consumo, tá? E os produtos resultantes, gente, vão incluir principalmente o quê? Alimentos que chegam até as nossas casas. Podem ser os alimentos in natura, sem nenhuma modificação, ou pode ser os próprios alimentos processados, né, industrializados. Mas além dos alimentos, os biocombustíveis, a parte dos têxteis e também a madeira, tá? Por exemplo, aqui na nossa região, vamos ter muita produção do açaí, né? Também produção de mandioca, e no Brasil inteiro, da laranja, da soja. E o Brasil, gente, ele vai se destacar ali com uma grande potência no cultivo ali de grãos, tá? E isso vai estar relacionado a nível global. Então, realmente, o Brasil ele também chama muita atenção em relação ao agronegócio. E uma situação que vai ocorrer, né, em relação aí ao agronegócio, às atividades de agricultura e pecuária, são as indústrias, tá? As indústrias, gente, que antes a gente observava que estavam somente nas grandes cidades, hoje em dia já estão indo para o campo também. E é aí que surge o quê?
as agroindústrias, para estar mais próximo ali, né, dos recursos naturais que provém, que acaba produzindo os produtos finais, tá? Então, as agroindústrias vão ser organizações que integram aí a produção agrícola ou pecuária com operações industriais. E isso vai visar o quê? A conversão daquela matéria-prima agrícola em produtos processados, em produtos industrializados, geralmente para o consumo humano ou até mesmo animal. Agora, eles desempenham uma função crucial aí na cadeia de abastecimento alimentar e também ajuda na economia global, tá certo, gente? Tá certo, gente? Então, a gente observa aí a importância, né, da agricultura, da pecuária, o desenvolvimento que está ocorrendo cada vez mais do setor primário, tá certo? Mas, além da parte econômica, também estudamos sobre a parte da demografia, população. Falou em demografia, lembrem de população. Vamos relembrar aí sobre o panorama geral da demografia mundial. Olha só. A demografia, gente, ela vai se dedicar ao quê? Aos estudos, né, das populações humanas, e isso pode estar aí abrangendo elementos como a dimensão daquele local, se tem grande quantidade ou pouca quantidade, a distribuição geográfica, com vazios demográficos ou muita gente morando em determinado local, a faixa etária, as pessoas estão vivendo mais em vários países desenvolvidos, né? Está ocorrendo ali a inversão da pirâmide etária, a diversidade étnica, a movimentação migratória e outros aspectos que vão estar vinculados aí a essa dinâmica populacional. Também vamos relembrar sobre os conceitos demográficos, a natalidade, que diz respeito à taxa de natalidade, indicando o número de nascimentos em uma população durante um intervalo de tempo específico. Mas também teremos aí a fecundidade, que representa a média do número de filhos das mulheres entre 15 e 45 anos. E essas taxas, gente, são moldadas por elementos como acesso à educação, saúde reprodutiva e práticas de planejamento familiar. Mas além da fecundidade, também estudamos sobre a mortalidade, né, que vai estar relacionada a essa taxa de mortalidade que indica o número de pessoas que morrem, que vão a óbito, né, em uma população também durante intervalo específico. Essa taxa, gente, ela acaba sendo influenciada por fatores como os cuidados médicos, que têm melhorado bastante atualmente, a nutrição e também as condições de vida das pessoas. Então, a taxa de mortalidade vai estar relacionado também a isso. E outra situação em relação a esses conceitos demográficos vai ser o processo de migração, né? Lembrando que o ser humano, ele fica se movimentando, indo de lugar para o outro. Então, esse processo de migração também acaba refletindo nesses conceitos demográficos, porque engloba o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, representando o quê? É um componente crucial nessa dinâmica populacional, porque o ser humano ele não para, ele está em constante movimentação. A migração ela pode ser classificada como interna, dentro ali do próprio país, por exemplo, aqui no próprio Brasil, ou internacional, saindo para outros países, né, indo para outros países, entre distintos países, tá? Então, as pessoas, elas saem normalmente daquele local porque elas querem uma qualidade de vida melhor, querem trabalhar, querem se qualificar. Então, normalmente, quando as pessoas, elas buscam melhorar, né? Ali vendo que não tem, não verifica ali mais naquele local de origem, não tem mais perspectiva, né, de se desenvolver mais como ser humano, ele acaba indo para outros lugares que possam ter aí esse prospecto, tá, gente? Agora, além da migração, também teremos o quê? O envelhecimento populacional, né? Que vai se dizer aí respeito ao crescimento da parcela de idosos na população, que tem aumentado cada vez mais, tá? Resultado aí da diminuição da taxa de natalidade, o aumento na expectativa de vida por conta da melhoria na saúde da população, né? E este fenômeno, gente, ele pode acarretar significativas repercussões sociais e econômicas por conta aí da aposentadoria. Por quê? Quando a gente lembra, né, dos estudos da geografia relacionada à demografia,
tá? Uma pirâmide etária, normalmente, a base ali era maior por conta da quantidade de crianças, intermediária por conta dos adultos e bem pequena no topo ali por conta dos idosos. Isso está mudando, gente. Pode ser que futuramente ali a taxa de idosos vai ser bem maior do que de adultos e de crianças, tá certo? Então, nós estudamos aí, relembramos o que nós estudamos durante a nossa unidade 1.